Hoje a gente vai fazer o corpinho do Léo e eu já trouxe aqui o trabalho adiantado, mas não se preocupem, eu vou deixar a receitinha anotada aqui, aí vocês pausem, tá? E fazem aqui. Eu fiz aqui até a 11ª carreira e fiquei com um total de 66 pontos baixos. Agora da 12ª carreira até a 19ª, a gente vai fazer um ponto para cada ponto. Ou seja, vamos fazer 8 carreirinhas de 66 pontos baixos. Vou fazer minha carreirinha aqui e já volto pra gente dar continuidade. Já terminei aqui minhas 8 carreirinhas. Agora na 20ª carreira, a gente vai trabalhar diminuições. Então, a gente vai fazer 9 pontos baixos e uma diminuição. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora, uma diminuição. Então, você vai fazer esse processo por toda a volta e no final dessa carreira a gente vai ficar com um total de 60 pontos baixos. Agora, na 21ª e na 22ª carreira, a gente vai apenas repetir os nossos 60 pontos baixos. Então, a gente vai fazer 2 carreirinhas sem nenhum aumento nem diminuição. Terminei aqui, fiz aqui até a 22ª carreira, mas agora eu vou deixar a receitinha anotadinha aqui. A gente vai diminuir, fazer essa sequência de diminuir e repetir a carreirinha por 2 vezes, até quando a gente chegar em 42 pontos. Então, como eu falei, vou deixar a receitinha aqui, e aí quando você chegar em 42 pontos e repetir os 42 pontos, eu volto pra gente fazer a troca de cor, tá bom? Agora que fizemos todas as diminuições, né? Como eu falei, até chegar em 42 pontos baixos, a gente vai fazer a troca de cor. Vou mostrar pra vocês. Vou tirar aqui, pode tirar o marcador, tá? A gente vai deixar um fio razoável, não muito longo, mas eu quero explicar algumas coisinhas pra vocês, como usar essa troca de cor, tá? Então aqui ela cai super bem, vocês vão ver, ela vai ficar perfeita. Também se vocês forem fazer uma peça listrada nos aumentos, como essa aqui, por exemplo. Nos aumentos ela fica uma troca de cor maravilhosa, ó. Você não consegue ver onde ela termina e onde ela começa. Até aqui onde eu fiz os aumentos. Porém, quando vocês forem fazer uma peça listrada, vocês usem ela nos aumentos, mas não usem ela na diminuição. Aí na diminuição você vai ter que fazer aquela troca de cor tradicional, porque olha aqui como fica. Não gostei do resultado e fica assim com defeitinho. Então, quando vocês forem fazer uma peça que é listrada assim nas diminuições, usem a troca de cor tradicional mesmo, tá? Senão, olha aqui como é que fica. Então, tiradas as dúvidas, queria explicar pra vocês, né? Então, né, vamos voltar aqui pro nosso Léo. Aí você vai passar o seu fio na agulha, quero mostrar bem de pertinho para que vocês possam entender, tá? Então, a gente vai pular um ponto, a gente vai pular esse ponto e nesse próximo ponto a gente vai colocar a agulha de dentro pra fora, nesse sentido aqui, ó, desse jeito. Puxar um pouquinho aqui. Agora, nesse último ponto que a gente fez, que a gente cortou o fio na alcinha da frente, eu vou passar o meu fio, desse jeito aqui, ó. Não se preocupem porque vai ajeitar, tá? E no ponto que a gente pulou, a gente vai introduzir a agulha de dentro, de fora para dentro, nesse sentido aqui. Agora a gente vai puxar e vai arrumar o ponto. Olha só, vocês já conseguem ver o ponto aqui, ó, igualzinho a esse aqui. Tem que dar uma arrumadinha, uma puxadinha, mas ó, já dá de ver o ponto. Agora, pro arremate aqui atrás, a gente vai fazer o seguinte. Vai passar nessa alcinha aqui de baixo que ficou. Passa a agulha, passa aqui na argolinha, puxa bem, e aí você pode cortar, arrematar o fio. Agora eu vou mostrar pra vocês que não tem como saber onde você terminou a carreira. E agora a gente vai fazer a troca de cor.
Agora a gente vai introduzir o fio de cor diferente. No caso aqui o nosso preto. E a gente vai trabalhar nas duas alcinhas normais, tá? Aí fez o primeiro ponto. Nessa carreira são 5 pontos baixos e uma diminuição. Vamos lá. 3, 4, 5 e agora a diminuição. Novamente, 5 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. A gente vai fazer isso por toda a volta e quando a gente chegar no final dessa carreira, a gente vai ter um total de 36 pontos baixos. Quando chegar aqui no final, com a sua última diminuição, né, você vai ter um total de 36 pontos baixos. Aí a gente pode ver aqui, olha só, que a troca de cor ela fica sem degrauzinho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai com uma agulha mais fina, de preferência, tá? Você vai passar aqui dentro, olha só, dentro do primeiro ponto, conseguem ver? Esse primeirinho aqui que a gente fez, a gente passa com a agulha mais fina, porque o ponto vai ficar mais apertadinho, mas não tem problema. Olha, depois que você passou, eu já passo meu marcador de carreira, porque senão depois eu não vou saber onde é o meu primeiro ponto. Fechando aqui a carreira. Agora eu vou fechar meu ponto. Aí você fecha o ponto, puxa um pouquinho a alça. E agora a gente vai usar a nossa agulha normal e a gente vai fazer mais 2 carreirinhas de 36 pontos baixos, tá? Então, são a carreira 33 e 34. Vou fazer minhas 2 carreirinhas aqui e volto pra gente dar continuidade. Aí, quando chegar nessa parte aqui, eu sugiro que vocês já comecem a encher, tá? Já comecei a colocar enchimento aqui. Agora a gente vai para as 3 últimas carreiras. Então, aqui na carreira 35, a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando no total com 30 pontos. E aí, na carreira 36 e 37, a gente vai apenas repetir os 30 pontos baixos. Agora, quando chegar aqui no final, a gente vai deixar um fio mais longo, porque a gente vai costurar na cabeça. É só tirar aqui. É só tirar o marcador. E aí, tá terminado o corpinho, você vai encher ele bem cheinho, tá? Eu enchi aqui só um pouquinho de qualquer jeito, mas eu vou encher ele bem cheinho. E no próximo vídeo a gente vai montar, tá? Então, aqui, olha, pra vocês verem a troca de cor. Ficou sem degrauzinho, tá vendo? Então, é uma ótima dica aí pra vocês. Então, até o próximo vídeo.